Decreto 8.282 regulamenta os critérios e procedimentos para promoção e progressão na carreira de policial rodoviário federal, de que trata a Lei 9.654. A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 9.654, decreta. Artigo 1º. Ficam aprovados, na forma deste decreto, os critérios e procedimentos para o desenvolvimento por promoção e progressão na carreira de policial rodoviário federal, de que trata a Lei 9.654. Artigo 2º. Para os fins deste decreto, considera-se: inciso 1. Progressão. A passagem do servidor de um padrão para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe. Inciso 2º. Promoção. A passagem do servidor do último padrão de uma classe para o padrão inicial da classe imediatamente superior. Artigo 3º. Ato do Ministro de Estado da Justiça estabelecerá os procedimentos específicos para fins de progressão e promoção de que trata este decreto. Artigo 4º. O desenvolvimento do servidor na carreira de policial rodoviário federal observará os seguintes requisitos. Inciso 1. Para fins de progressão. Alínea A. Cumprimento do interstício de 12 meses de efetivo exercício em cada padrão. Alínea B. Resultado satisfatório na avaliação de desempenho no interstício considerado para a progressão, nos termos deste decreto e conforme disposto no ato de que trata o artigo 3º. Inciso 2º. Para fins de promoção. Alínea A. Cumprimento do interstício de 12 meses de efetivo exercício no último padrão de classe. Alínea B. Resultado satisfatório na avaliação de desempenho no interstício considerado para a promoção, nos termos deste decreto e conforme disposto no ato de que trata o artigo 3º. Alínea C. Participação em eventos de capacitação, observada a carga horária mínima estabelecida no anexo. Parágrafo 1º. O servidor deverá concluir eventos de capacitação voltados especificamente para a promoção para a classe especial e que abordem conteúdos estritamente relacionados às atividades do órgão, conforme previsto no plano de capacitação do Departamento da Polícia Rodoviária Federal. Parágrafo 2º. No caso de promoção para a segunda classe, o servidor deverá, além de observar as regras do inciso 2 do caput, ter seu estágio probatório homologado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Parágrafo 3º. Entende-se como resultado satisfatório o alcance de 70% das metas estipuladas em ato do dirigente máximo do órgão, no caso de progressão, e de 80% das metas, no caso de promoção. Artigo 5. O interstício necessário para a progressão e promoção será computado em dias, contado da data de entrada em exercício do servidor no cargo, e descontadas as ausências e afastamentos do servidor que não forem considerados pela Lei 8.112 como de efetivo exercício. Parágrafo único. A contagem do interstício será suspensa nos casos em que o servidor se afastar sem remuneração, sendo retomado o computo a partir do retorno à atividade. Artigo 6º. A avaliação de desempenho para fins de desenvolvimento na carreira de policial rodoviário federal visa a aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo e sua contribuição para o alcance das metas e objetivos institucionais. Parágrafo 1º. No ato de que trata o artigo 3º, serão estabelecidos os fatores a serem considerados na avaliação de desempenho, observado, no mínimo, o seguinte: inciso 1. Produtividade, com base em parâmetros e metas
previamente estabelecidos. Inciso 2. Conhecimento de métodos e técnicas necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo. Inciso 3. Cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo 2º. Além do disposto no parágrafo 1º, o ato a que se refere o artigo 3º definirá: inciso 1º, os mecanismos de avaliação de desempenho e controle necessários à implementação dos critérios e procedimentos aplicáveis à progressão e promoção. Inciso 2º, as unidades técnicas responsáveis pela observância dos critérios e procedimentos de avaliação de desempenho no órgão. Inciso 3º, a data de início e término do ciclo de avaliação, o prazo para processamento das avaliações e a data a partir da qual os resultados da avaliação produzirão efeitos financeiros. Inciso 4. Os fatores complementares a serem aferidos na avaliação de desempenho, observado o disposto nos incisos do parágrafo 1º. Inciso 5. O peso de cada fator na composição do resultado final da avaliação de desempenho. Inciso 6. Os procedimentos relativos à interposição de recursos do servidor avaliado, observado o disposto nos artigos 8 e 9. Artigo 7º. A avaliação de desempenho produzirá efeitos apenas se o servidor tiver permanecido em exercício de atividades inerentes ao cargo por no mínimo 2/3 de um período completo de avaliação. Parágrafo 1º. Em caso de afastamento considerado como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração, na forma da Lei 8.112, o servidor receberá a mesma pontuação obtida anteriormente da avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção, até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno. Parágrafo 2º. O ocupante de cargo efetivo da carreira de policial rodoviário federal que se encontrar requisitado pela Presidência da República, Vice-Presidência da República, cedido para o Ministério da Justiça ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, será submetido à avaliação de desempenho com base nas regras aplicáveis, como se estivesse em efetivo exercício no Departamento da Polícia Rodoviária Federal. Parágrafo 3º. O ocupante de cargo efetivo de carreira de policial rodoviário federal, cedido para órgãos ou entidades da União, distintos dos indicados no parágrafo 2º e investido em cargos de natureza especial de provimento em comissão no grupo Direção e Assessoramento Superior terá a pontuação de sua avaliação de desempenho calculada com base no resultado da avaliação institucional do órgão de lotação no período. Parágrafo 4º. Não haverá progressão ou promoção caso o servidor não possua uma avaliação anterior, ainda que por força de afastamento, considerado como de efetivo exercício. Artigo 8º. São assegurados ao servidor da carreira de policial rodoviário federal, inciso 1, a participação no processo de avaliação de desempenho, mediante o prévio conhecimento dos critérios e instrumentos utilizados. Inciso 2, o acompanhamento do processo, cabendo ao órgão de lotação a ampla divulgação e a orientação da política de avaliação dos servidores. Artigo 9. O avaliado poderá apresentar no prazo de 10 dias, contado da data de recebimento, de cópia do resultado de sua avaliação de desempenho, pedido de reconsideração do resultado justificado. Parágrafo 1º. O pedido de reconsideração de que trata o caput será apresentado à Unidade de Recursos Humanos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que o encaminhará à chefia imediata do servidor para apreciação. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração será apreciado no prazo máximo de 5 dias, podendo a chefia imediata deferir o pleito, total ou parcialmente, ou indeferi-lo. Parágrafo 3º.
A decisão da chefia imediata sobre o pedido de reconsideração interposto será comunicada no prazo de 5 dias, contado do encerramento do prazo de que trata o parágrafo 2º, à Unidade de Recursos Humanos, que em igual prazo dará ciência da decisão ao servidor. Parágrafo 4º. Na hipótese do deferimento parcial ou de indeferimento do pleito, caberá recurso à autoridade hierarquicamente superior, à chefia imediata do servidor, no prazo de 10 dias, que o julgará em última instância. Parágrafo 5º. O resultado final do recurso deverá ser publicado no Boletim Interno do Departamento da Polícia Rodoviária Federal e o interessado será intimado por meio do fornecimento de cópia da íntegra da decisão. Artigo 10. Para fins de promoção na carreira, o ato de que trata o artigo 3º disciplinará a participação em eventos de capacitação pelo servidor e definirá, inciso 1, as modalidades de curso a serem consideradas. Inciso 2, a possibilidade de acúmulo de cargas horárias. Inciso 3, os critérios e os procedimentos para a comprovação dos cursos e para a sua validação pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Parágrafo 1º. Somente serão aceitos cursos que sejam compatíveis com as atividades do cargo de policial rodoviário federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Parágrafo 2º. Os certificados de pós-graduação lato sensu ou diplomas de mestrado e doutorado obtidos em instituições nacionais para fins de capacitação deverão ser de cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação e, quando realizados em instituições estrangeiras, deverão ser revalidados. Parágrafo 3º. Cada evento de capacitação será computado uma única vez. Artigo 11. Compete ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal implementar programa permanente de capacitação, treinamento e desenvolvimento destinado a assegurar a profissionalização dos ocupantes de cargo efetivo da carreira de policial rodoviário federal. Parágrafo único. Para os fins de que trata o caput, deverá ser observado o Plano Anual de Capacitação de que trata o Decreto 5.707, com o objetivo de aprimorar a formação dos servidores do quadro efetivo e o desempenho das atividades do órgão. Artigo 12. Os atos de progressão e promoção deverão ser publicados no Boletim Interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Artigo 13. Excepcionalmente, para os interstícios em andamento, na data de publicação deste decreto, as progressões e promoções dos integrantes da carreira de policial rodoviário federal serão concedidas, observado o disposto no Decreto 84.669, excluída a aplicação do disposto em seus artigos 3º e 6º e a normatização complementar. Artigo 14. A edição deste decreto não prejudica a contagem de interstício em andamento. Artigo 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.